Saudações, queridos amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, com a sua família, com o seu coraçãozinho. Hoje, nesse vídeo, novamente nós vamos falar um pouco sobre o nosso coração. Isso, porque se nós quisermos ter uma vida de abundância, felicidade, prosperidade, deveremos ter na nossa vida a espiritualidade. No nosso caminho, a espiritualidade. No nosso convívio social, na nossa rotina diária, no nosso diário viver. Isso em si não é a vida, embora num termo de expressão, nós dizemos assim, como vai a sua vida? E aí a pessoa poderá dizer, minha vida é cheia de trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que cuidar da saúde, a minha vida é muito dinâmica, muito triste, muito alegre, a minha vida Ou seja, a nossa vida não é o nosso dia a dia. A vida que nós estamos falando aqui nesse vídeo é a força que pulsa o nosso coração. E daí nós vamos reflexionar nesse vídeo, nesse pequeno conversa daqui com você do outro lado da tela, é sobre essa força que palpita em nosso coração. Isso é a vida biológica. E o segredo da abundância, da felicidade, da harmonia, da paz, está no nosso coração. Isso. Deveremos extrair essa vibração de abundância, amor, felicidade no nosso coração. Porque o nosso dia a dia, esse mundo caótico em que vivemos, rouba a atenção que deveríamos estar dando para o nosso coração. A nossa atenção nós damos para quem? Para o nosso gato, nosso cachorro, nosso filho, nosso trabalho. Nós damos atenção para a nossa roupa, para o nosso trabalho, sabe? Para a nossa profissão, para a sociedade, até mesmo para a igreja. E isso, se você é uma pessoa religiosa que frequenta templos religiosos, igreja, nós damos atenção para o mundo externo e esquecemos de dar atenção para o nosso templo interior, que é o nosso coração. E para que nós podemos compreender a força que palpita em nosso coração, vamos viajar para o espaço sideral, vamos viajar para a galáxia, para o infinito, para o cosmo, porque nós somos o microcósmico e existe o macrocósmico, que é de onde nós viemos. Então vamos fazer uma pequena analogia. Nós não estamos em si em um planeta viajante circulando ao redor do nosso Sol, o Sol de Horus. Não, nós não estamos simplesmente nesse planeta. Nós estamos em um corpo cósmico chamado Via Láctea. O que é uma Via Láctea? A Via Láctea é um corpo do absoluto, de um ser inimagináveis para a nossa mente humana compreender. Porque o sol que nós vê todas as manhãs, ao atardecer, ou até mesmo nas lentes dos telescópios, o sol em si, essa estrela, para nós, no termo esotérico, hermético, é o Cristo Sol, o Cristo ígneo, o Cristo ardente. E esse Sol é um dos sistemas que existe na Via Láctea. São inúmeros, são milhares de sistemas solares na Via Láctea. E desde quando a Via Láctea, que é o absoluto, era um ovo, antes dele existir, ele era um ovo, sabe? Um pequeno ovo. E aí foi quando surgiu esse nascimento desse ovo, ele começou a se expandir cada vez mais, formando-se aspirais. Se não me engano, são 4 aspirais que saiu desse ovo, desde o centro da Via Láctea.
E aí esses aspirais são chamados de braço. Sagitário, Pérgasus, Cão Maior. E nós, pequenos seres, somos partícula do centro da Via Láctea. Isso, nós somos, é, é, podemos dizer assim, uma célula vivente, consciente do corpo do absoluto que é a galáxia Via Láctea. Pois então, desde quando o universo era um pequeno ovo, esse universo que nós estamos falando é da Via Láctea, mas existem outras galáxias. São milhares e milhares de galáxias que estão espalhadas pelo espaço infinito. Isso. Olha só o quanto nós somos pequenos, na verdade. Então, voltando. Quando a Via Láctea era apenas um ovo e ela foi se expandindo, criando dimensões, criando mundos, criando sistemas solares, é, é, todos os corpos celestes que nós ouvimos falar e que nós nunca ouvimos falar, está registrado no centro da Via Láctea. E em nós, como nós somos o microcósmico, uma célula do absoluto, tudo o que aconteceu no universo está registrado no nosso coração. Isso. O nosso coração palpita a força do centro da Via Láctea. O centro da Via Láctea é uma força que emana vida existenciais para todos os confins do universo da nossa Via Láctea. Para todo, onde estiver um mineral, recebe a vibração do centro da Via Láctea. Então, sabendo disso, quando nós se concentremos no nosso coração, fazendo mantra para ativar este chakra no nosso coração, poderemos sentir a sensação de todo o conhecimento do universo. Desde quando o universo era um pequeno ovo. E aí foi formando os mundos inimagináveis para a nossa consciência humana. Quando dizemos assim consciência humana, é aquela consciência que está presa nas ataduras da matéria. Isso, no emaranhamento matemático da matéria que nos aprisiona nesse mundo ilusório. Porque antes de nós existirmos, foram criados outros deuses, 7 deuses aqui no nosso sistema de horas. E eles criaram esse mundo material que nós conhecemos. Embora podemos dizer material, mas não existe assim matéria, material em si no físico. Esse mundo que nós chamamos material também é espiritual, só que é de uma dimensão densa. Por isso que nós sentimos a pedra, a rocha, a água, sentimos o calor, o frio, porque são corpos espirituais densos, chamado da terceira dimensão. Quando nós sentimos o nosso coração, nós poderemos ultrapassar essa energia densa que nós chamamos de matéria. Nós poderemos alcançar o conhecimento dos confins do universo. E daí, conhecendo esse mistério que está além da matéria, poderemos compreender o que está por trás da matéria. Daí nasce a compreensão, da compreensão nasce o amor, do amor recebemos vibração da abundância, prosperidade, alegria, felicidade. Essas qualidades são autênticas, não uma felicidade momentânea, uma felicidade falsa que se esvai. É uma felicidade infinita. Quando sentimos o nosso coração e sentimos a compreensão, a felicidade irradia no nosso corpo, na nossa consciência, na nossa mente, na nossa célula, no nosso emocional, no nosso intelectual, de tal forma que quando acordamos de manhã, nós sentimos muita gratidão pelo cobertor, pelo colchão, pela cama, pelo telhado da casa, pela casa onde você mora. Sentimos gratidão aonde quer que nós estejamos.
Se você estiver numa grande metrópole, você sentirá gratidão pelos barulhos do carro, do avião, da moto que está passando, pelo vizinho que está conversando, pelo som alto do vizinho, sei lá o quê. Você sente a compreensão, a gratidão por tudo. Por que estamos dizendo isso? Existe um filme, que eu não me lembro mais o nome do filme. Eu sei que esse filme, talvez você já tenha assistido, um filme de ficção científica, em que uma astronauta fica perdida no universo, no espaço. Ela se desprende de uma nave, do ônibus espacial, explode, se não me engano, e ela fica presa em uma cápsula com um pouco de oxigênio, perdida no espaço. E aí, nesse drama, ela sentiu muita falta do calor da terra, ela sentia falta do latir dos cães, sentiu falta do barulho dos vizinhos, aquela coisa toda. Então, nessa analogia, poderemos sentir grato aonde quer que nós estejamos, sabe? Porque para que esse mundo que nós estamos vivendo, aprendendo, tendo experiências espirituais, física, anímica e espirituais, precisamos das pessoas, da sociedade, do povo. Precisamos conviver com os animais, por exemplo, para que tenhamos a experiência, porque um dia nós iremos voltar para o seio do absoluto. Dizemos no Hermetismo que nós estamos na fase do dia cósmico. O dia cósmico é quando esse ovo universal se expande, criando seus aspirais e seus mundos, suas dimensões, seus sistemas solares, e todos os seres viventes, anímicos e animados e inanimados. Um dia, e isso será recolhido quando chegar a noite cósmica. Quando chegar a noite cósmica, é quando no centro da Via Láctea, aquele buraco negro, recolherá toda a sua criação. E aí quem estudou astronomia tem uma nuance do que nós estamos dizendo aqui do buraco negro, que tem a ver com a noite cósmica. Que um dia o buraco negro irá recolher todo o universo. Irá para onde só Deus é que sabe. Então, quando isso acontecer, cada um de nós, que somos essa célula do universo, deveremos levar para o absoluto esta experiência que nós tivemos aqui, sabe? Isso estamos dando um salto quântico, porque antes de tudo isso acontecer, primeiro nós passaremos pelos 3 juízos finais, quando a gente troca de existência, ou seja, quando a gente morre. Mas nós não morremos. Quando falamos assim, nós não morremos, é essa força que palpita em nosso coração. E isso, essa força que é a vida biológica, ela não morre. Nós não morremos. Daí da importância de nós procurarmos despertar a nossa consciência. Porque quando nós despertamos a nossa consciência, nós vemos que nós não morremos. Quando nós trocarmos de corpo, trocarmos de existência, trocarmos de família, nós vamos lembrar da existência anterior. Vamos lembrar de que nós éramos. Se não lembrar, pelo menos tem uma nuance. Olha, eu me sinto que eu morava em tal país, em tal família. Eu tenho um pressentimento de que eu fazia isso, eu fazia aquilo, sabe? E aí vai continuar a jornada da sua vida, entendeu? Pois então, como que podemos fazer então para nós sentir o nosso coração? Além do coração, sentir a vibração da força que está no nosso coração. Como que poderemos fazer? Eis a questão. Será que as nossas vozes internas deixará nós acessar essa autêntica felicidade? Porque as diversidades virão. Porque se você se comprometer consigo mesmo de ficar todos os dias fazendo o mantra OM para sentir o seu coração, e você verá de que existirá uma força ao contrário que fará o possível e o impossível para você não conseguir fazer essas práticas todos os dias. E daí é que você vai descobrir que você não tem controle sobre você. Existe algo na sua psique, seres na sua psique, que comanda o seu corpo, a sua máquina humana, que comanda o seu jeito de ser, que comanda
as suas emoções, os seus pensamentos, sabe? Você já prestou atenção que você já foi em determinado lugar e, e de repente, quando você saiu, ou alguém saiu em determinado lugar que você estava, você passou a ter pensamentos que você não pensava, sentimentos que você não sentia. Já parou para pensar sobre isso? Entendeu? Daí dá pra gente ter essa vontade de explorar o campo espiritual cada vez mais. Isso é chamado de autoconhecimento. E é impossível seguirmos o autoconhecimento sem acessar o nosso coração, porque o nosso coração palpita a vida do divino dentro de nós. E aí deveremos ser um monge. O que o monge faz? Sentado no monastério todos os dias, no pôr do sol, no nascer do sol, na aurora, a qualquer momento, a qualquer dia, fazendo mantra Om. E nesse canal tem algum vídeo em algum momento aí que nós falávamos sobre como fazer o mantra Om. Sentado em uma poltrona, calmamente, poderá pôr a mão no coração e sentir o coração palpitar e fazer o mantra Om, enchendo os pulmões de ar, fechando os olhos calmamente e fazer o mantra Om. Esse mantra Om não é simplesmente uma pronúncia vocal. É uma vibração que você faz vibrar esse chakra cardio. E ao vibrar esse chakra cardio, ele desperta as suas faculdades extrasensorial, como a intuição, por exemplo, a psicometria, por exemplo. Esse mantra O, a vogal O e a vogal M. Falei a vogal M porque no esoterismo se chama vogal, as consoantes. Na nossa literatura portuguesa, M é um consoante. Mas no esoterismo nós não falamos M. Ao invés de falar M, falamos uma vibração como o mugido de uma vaca, por exemplo. Então, no esoterismo, M é uma vogal. E aí, o O faz vibrar o coração, ou chakra cardio. O M faz vibrar a glândula pineal pituitária. E nessa glândula, bem pequenininha, existe um fio que liga ao coração e do coração liga as nossas glândulas sexuais, por exemplo, ativando os nossos poderes. Então, você que é um buscador dos mistérios espirituais, esotérico, fica essa dica valiosíssima para cada um de nós praticarmos. Queridos amigos que seguem esse canal, você que está passando aí por um acaso nesse vídeo, estas informações são valiosas e é incompreensível para a mente intelectual. Ela só é compreensível quando acessamos o nosso coração. Num dia em que você sentir o seu coração a todos os instantes, a todo momento, você terá conhecimento que você nunca estudou. Esse conhecimento que você nunca estudou não é um conhecimento que você sabe passo a passo, mas você tem a compreensão
de tais conhecimento. E a compreensão vale mais do que o conhecimento intelectual, porque o conhecimento intelectual é limitado. Isso. E a compreensão universal, acessada no coração, é infinita. Não tem limite. Sabe? Esse é o segredo dos grandes sábios, dos grandes mestres. Se nós chegarmos num monastério e for consultar um grande sábio e perguntar para ele: você conhece todas as respostas do mundo? Ele dirá que não. Provavelmente ele nem tem tanto estudo intelectual, mas ele tem a compreensão universal, ele tem acesso ao coração. E tendo acesso ao coração, você tem acesso a todos os conhecimentos do mundo. E aí você dirá para ele, para este sábio: mas tudo que eu pergunto você sabe? E ele poderá dizer: eu não sei de nada, até que me pergunte. E esse é o segredo. Sentir o coração. Ah, você não consegue sentir o coração? Faça respirações profundas e você verá o seu coração pulsar. Prende a sua respiração. Enche os pulmões de ar. Segure por algum tempo e você sentirá o seu coração pulsar. Isso. No centro da Via Láctea, no Sagrado Absoluto, na Cabala chamado no Ain Sof, no Ain Sof, Ain Sof Aur, nos três aspectos do Absoluto, ou no centro da Via Láctea, poderemos chamar como você quiser, existe um fio da 13ª dimensão. Esse fio desce para todos os confins do universo e chega em nós pelo plexo solar, esse fio, e entra pela aorta esquerda do nosso coração e começa a palpitar. É a coisa mais sublime do mundo, sentir o coração. Provavelmente você, se tem filho, se já viu no aparelhinho lá do médico, eu não me lembro o nome desse aparelhinho que coloca na barriga da mãe e vê o coração do bebê pulsar. Tum, 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 tum. É a coisa mais linda do mundo. Queridos amigos, desejo para vocês muita paz, muita felicidade, muito amor e muita harmonia. No começo desse vídeo nós estávamos falando que quando temos a compreensão da abundância, da felicidade, da harmonia, da paz, comecemos a amanhecer o dia. Nós estávamos falando de cachorro, né? O cachorro tá latindo aí. Amanhecemos o dia agradecendo. E isso, os grandes sábios sempre dizem isso. Agradecer o carro, o ônibus, o avião, o sapato, agradecer os dentes, agradecer o nosso fígado, o nosso rim, agradecer a sua namorada, o seu marido, os seus filhos, agradecer a sua mãe, agradecer por tudo, por tudo. Até mesmo se você sofreu um acidente, agradeça porque você não morreu no acidente. Obrigado porque eu estou vivo, Deus. Eu escapei do acidente, só machucou a perna, o braço, quebrou o dedo, sei lá o quê. Agradece. E quando a gente agradece, o universo manda mais vibração de abundância, porque você é grato, sabe? Mas se você ficar pedindo, o universo vai vibrar escassez para a sua vida. Isso. Bom, porém tem momento que a gente tem que pedir. Tem momento na vida que nós temos que pedir. Mas se pedir, tem um segredo. Peça e solte. Isso, peça e esquece. Peça e continue agradecendo. Por exemplo, suponhamos que você pediu para que o seu fígado funcione melhor. Aí você faz o pedido para o gênio do nosso sistema solar que tem uma ligação com o seu fígado. E isso poderíamos entrar na Kabbalah, que a Kabbalah não é aqueles rabiscos que os sábios escreveram, aquelas bolinhas, aqueles tracinhos. A Kabbalah não é aquilo. A Kabbalah é o nosso corpo humano. E aquelas esferas lá na Kabbalah que tem uma ligação com Michael, Jachariel, Samael, que são os logos do nosso sistema solar,
Aquilo ali é os nossos órgãos internos. Isso, e aí você tem que estudar, saber que raio é, que gênio é o seu fígado e fazer um pedido para esse gênio. Olha, ajude pelo Cristo, que meu fígado funcione melhor, aquela coisa toda. Faz esse pedido com o sentido do coração e esquece. E continua agradecendo. Quer dizer, não é esquecer. Fez o pedido e depois continua agradecendo. Obrigado, meu fígado, por você funcionar melhor. Obrigado, meu fígado, por você ajudar a estar vivo, aquela coisa toda, do seu jeito. Muita felicidade para você, muita paz, muita harmonia, muito sucesso. E não só no mundo físico, mas sucesso nos conhecimentos espirituais, tá bem? Porque um dia teremos que integrar, um dia teremos que ir embora desta existência e deveremos levar para o outro lado coisas maravilhosas. E só poderemos levar coisas maravilhosas se nós tivermos acesso ao mundo invisível, ao espiritual. E o verdadeiro mundo espiritual está conectado em seu coração. Tchau.